Olá, estamos aqui, dia 11 de maio, a pedido de alguns alunos, alguns amigos, professores também, algumas pessoas da sociedade, opinião sobre previsões que têm ocorrido, alguns me mandando vídeo, e eu resolvi gravar um rápido vídeo sobre a nossa percepção das coisas que têm acontecido. Vou compartilhar aqui com vocês só uma breve apresentação, mas para seguir de roteiro. Então eu trago aqui ciência e cientistas, né? O que é que a gente tem visto? O que é que a gente tem visto? A gente tem visto e a gente provoca aí quando a gente diz assim, né? Cientistas globais estão matando mais do que o coronavírus. Por que isso? Porque muitos cientistas de dados, alguns nem são, inclusive, cientistas de dados, têm se precipitado muito para que possa justificar suas próprias hipóteses e opiniões pessoais dentro de um cenário tão complexo como esse, né? De um vírus que a gente ainda não entende. Vou fazer um outro vídeo para comentar um pouco mais com vocês. Mas vou me ater aqui. Primeiro, compartilhar essa história, que alguns conhecem em outros contextos, eu vou trazer dentro desse contexto, de um caçador que verifica e acha estranho, porque muitas árvores têm lá um alvo com a flecha bem ao centro. E ele acha aquilo incrível, né? E anda mais um pouco, se depara com um índio e pergunta: Olha, amigo, você sabe quem acertou aquelas flechas? Ele disse: Não, foi eu. Ele disse: Poxa vida, você treina muito, é uma coisa muito difícil. Eu vi ali todas, você acertou. Ele disse: É muito fácil. E foi lá demonstrar. Atira a flecha, depois vai lá e desenha o alvo. Então é isso que tem acontecido com muitos cientistas ou supostos cientistas com relação a previsões em relação ao Covid. Então muitos têm atirado lá sua flecha e depois querem desenhar o alvo, trazendo um monte de hipóteses, por que isso, por que aquilo, veja isso, enfim, e não é bem isso que é fazer ciência, né? Então, por exemplo, eu vou tratar a ciência estatística. A ciência estatística, ela não trabalha com números. Eu vejo muitos cientistas trabalhando com números, mas a ciência estatística não trabalha com números, ela trabalha com dados. E o que são dados? Dados são números dentro de um contexto. Então você não pode comparar, por exemplo, 10 mortes no Brasil com 10 mortes em Portugal, né, com 10 mortos nos Estados Unidos. Primeiro, porque têm grandezas diferentes. Segundo, porque estão inseridos em culturas, inseridos em realidades muitas vezes diferentes, que variáveis podem comprometer. Então, quando você vê um cientista dizer, olha, tá vendo, o Brasil tomou determinadas ações, os Estados Unidos não. Então, olha o que a gente evitou de mortes, né? Então, é isso quando a gente fala em relação a muitos cientistas que estão aí dizendo, a partir de tal dia teve a medida de isolamento, a curva do Brasil desceu. Como? Se o próprio vírus leva, média, 14 dias para realmente chegar num quadro significativo. Mas vamos em frente. Cientistas, a gente falou de ciência e falou de uma parte da ciência, né? E eu gostaria de dizer que você não pode, enquanto cientista, recortar uma ciência ou recortar uma parte da ciência para justificar suas opiniões, né? Então a gente vê cientistas que parecem estrelas globais, por isso que a gente provoca o título, né? São estrelas globais, né? Que muitas vezes está lá num vídeo tomando 80% da tela no rosto, né? Enquanto que os próprios dados que são as estrelas fica pequeno, diminuto, né? E muitas vezes você não pode ser um cientista e estar trazendo percepções dentro de uma única ciência, né? Vamos ficar todos em casa, quando você diz, ou vamos sair todos. Não é bem isso. Ciência hoje ela é multidisciplinar. Então você provoca ficar em casa, que tipo de resposta você tem? Você tem inúmeros países com respostas diferentes
para ficar em casa e tem inúmeros países com resposta diferente para sair. Então, quando você diz isso em troca de uma opinião pessoal, ou até de um terrorismo, de uma estatística terrorista, ou mesmo para ajustar lá, desenhar o seu alvo em torno da flecha, né, é um erro que eu digo que qualquer cientista ou qualquer pessoa não deveria estar fazendo. Resultado disso é que a gente viu erros grosseiros, como do Imperial College, né? Uma das estrelas fez lá uma estimativa, 500 mil mortes no Reino Unido. Uma semana e pouco depois, 10 dias depois, ajustou para 20 mil. Isso é algo extremamente grosseiro a nível de estimativa, né? E danoso para a sociedade, porque todo mundo correu para tomar determinadas medidas que a gente não sabe se foram realmente efetivas ou não. Aqui no Brasil, né, replicando esse alarde todo, uma pessoa disse que haveria mais de 2 milhões e 600 mil mortes. Depois o próprio Imperial College falou em 44 mil. Olha só a grandeza desse erro, né? Não estou dizendo que um ou outro está certo. Futuramente a gente vai discutir mais a esse respeito. Eu só estou trazendo que esses cientistas do estrelismo global, que buscam estrelismo, comprometendo conceitos fundamentais da ciência e querendo ajustar lá o seu alvo para a sua flecha que você atirou, eu acho até criminoso essa postura de determinados cientistas. Para vocês, eu daria a seguinte dica. Alguns alunos disseram ou me pediram. Então, olhem esses sites aí que eu estou citando como exemplo, são ótimos sites, têm tido ótimas informações e vocês vão lá nesses sites, eu vou até entrar aqui em alguns, né, desses aí, para que vocês possam ver como são bons a nível de informação. Esse primeiro aqui, né, a gente vai lá se deparar com, você pode escolher a escala, escolher os países e clicar aqui, você vai ver linearmente dentro de uma escala logarítmica, né, o crescimento a cada passagem do dia que você vai ter em comparação, em comparando países. Um outro, né, esse aqui, tá citado, eu botei na sequência do slide, né, você pode inclusive clicar no gráfico ó, de mortes, vai ter casos, mortes por milhão, e você abrir aqui e você vai se deparar com a curva. Aqui eu selecionei Itália, Espanha, Brasil, França, Alemanha. Então tem a curva de cada país por caso. Você vai ter acumulado, você vai ter mortes por dia. Então, um outro bom site para você ter informação. Esse outro site aqui, você vai ter informações de forma geral. Você vai ter, por cada país, você vai ter mortes, você vai ter casos por milhão, mortes por milhão, um comparativo que você pode ver as realidades dos países, né? Inclusive clicar no próprio país e ter a própria estatística dele, com curva gráfica, curva com médias móveis. Então, uma outra boa fonte de informação, né? Também no site das Nações Unidas, você pode pegar um endereço lá referente ao Covid e, por exemplo, clica no mapa mundi, você vai ter ali, por exemplo, Estados Unidos da América, você vai ter uma curva aqui, né, diária de casos, de mortes. E o outro que eu citaria, ele hoje não está acessível, não sei se tiraram do ar, que é aquele estudo de Singapura, onde eles desenham a curva normal de previsão, também um ótimo trabalho, muito embora eu discorde em alguma coisa, mas também um ótimo trabalho. Então, o que é que eu digo para vocês? Eu digo o seguinte, ao invés de vocês estarem aí vendo opiniões de certas estrelas, vão nesses sites, analisem as curvas e vocês vão ter uma percepção, uma curva de comportamento desses países e tirar suas próprias conclusões. Então, esse vídeo de hoje era só para trazer essa opinião. Em breve vou postar algo mais aqui ainda essa semana. Um abraço a todos.